Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de exercícios do curso de Resistência dos Materiais do canal de YouTube de Fabricação Mecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Hortolândia. Eu sou o professor Augusto e na aula de hoje a gente vai mostrar um método de solução de treliças, resolver um problema do método de solução de treliças das seções. Então, o nosso problema é esse, né? A gente tem uma treliça com dois painéis triangulares, 4 nós, portanto, e ela está sustentando uma carga vertical de 5 kN no nó B, certo? E a gente não quer descobrir determinar a força em todos os elementos da treliça, coisa que eu faria através do método dos nós. Eu quero descobrir especificamente um dos elementos. Eu quero saber quanto que é a carga que age sobre o elemento AC dessa treliça. Então é esse elemento que está aqui na diagonal. Então, a ideia central do método dos nós é similar àquela do método das seções que a gente vai aplicar hoje, né? Para os dois métodos a gente está pegando uma parte da treliça e a gente está postulando o que a gente precisaria ter de condições de equilíbrio estático para que essas partes da treliça sejam um nó, ou seja, uma fatia dessa treliça, para que essas coisas fiquem paradas no espaço. Tá? Então, especificamente, quando a gente está falando do método das seções, a gente está interessado em identificar quais são nós específicos, são forças em elementos específicos da treliça, nesse caso na treliça AC. Então, se eu estivesse fazendo o método dos nós, eu precisaria começar calculando, ou seria recomendável, não é obrigatório, mas seria recomendável começar calculando quanto é que valem as reações de apoio nos pontos A e no ponto D. A gente tem um pino no ponto A e um rolete no ponto D. Só que veja bem, nesse problema aqui, especificamente do método das seções, eu não estou interessado em saber o que está acontecendo em cada um desses elementos, mas sim em um elemento, no elemento AC. Então, para usar o método das seções, uma coisa que é recomendado para vocês é vocês cortarem fora um pedaço da treliça que atravesse no máximo 3 elementos. Então, eu vou propor para a gente, para resolver o elemento AC, que a gente faça um corte dessa forma. Então, eu estou cortando essa treliça nesses pontos. Esse meu corte atravessa o elemento AB, atravessa o elemento AC e atravessa o elemento DC. O corte sempre tem que ser um corte total da treliça, eu não posso cortar uma única barra. Não faz sentido eu cortar uma barrinha B apenas, AB, por exemplo, e deixar o resto da treliça todo conectado. Tá? O que eu preciso fazer é cortar totalmente fora um pedaço da treliça. Uma vez que eu fiz isso, eu tenho duas opções. Eu posso escolher qualquer um dos dois lados desse corte que eu fiz. Eu posso escolher tratar o lado direito desse corte ou o lado esquerdo desse corte. Tá? Então, para qualquer um desses dois lados, o que eu vou fazer? Eu vou traçar um novo diagrama de corpo livre, e como esse pedaço da treliça está tão parado quanto o resto da treliça como um todo, tudo que estiver agindo sobre cada uma dessas metades, somados, tem que ser anulado. Tá? Então, qual dos dois lados faz mais sentido para eu pegar nesse problema? Né? Se eu quero descobrir a força do elemento AC, eu quero descobrir isso fazendo o mínimo de contas possíveis. Eu quero descobrir quanto é que vale simplesmente essa força aqui. Se eu pegar o lado esquerdo desse corte, ao fazer isso, eu vou ter que saber quanto é que vale as reações de apoio no ponto A e no ponto D para ter subsídios para fazer as contas desse cálculo. Tá? Então isso não é uma coisa útil para a gente. A gente vai tender a escolher esse nosso lado direito, nesse caso do corte. E ao lado direito do corte, a única coisa externa que age, ou reação que ele tem, tanto as cargas externas ou as reações de apoio, a única força que eu tenho é essa força no ponto B, aqui nesse ponto. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou traçar primeiro o diagrama de corpo livre da seção. Então eu escolhi a minha seção, fiz aquele corte que eu mostrei ali para vocês, e vou traçar o diagrama de corpo livre daquela seção. Então lembra que quando eu faço esse corte, né, lembro da aula teórica, eu não posso cortar em cima de nenhum nó. E esse corte tem que acontecer ao longo dos elementos, tá? Mas uma vez que eu estiver ao longo dos elementos, eu posso cortar em qualquer posição que eu queira, mais perto do ponto A, mais perto do ponto B e assim por diante, mais perto do ponto C. Tá? Então, por enquanto, eu só vou desenhar ele na posição que ele se encontra. Tá? Na posição que eu desenhei ele anteriormente. Então, eu tenho o nó B aqui na ponta, que está sendo carregado com essa força de 5 kN. Eu tenho um elemento AB que está sendo seccionado. Tenho um elemento AC que está sendo seccionado e eu tenho um elemento DC que está sendo seccionado. Tá bom? Então, o restante da treliça, por que eu posso fazer esse corte? Na hora que eu faço esse corte, eu substituo o restante da treliça pelas forças que estão agindo sobre essa treliça.
as forças que o restante da estrutura gerariam sobre esse pedaço da estrutura que me interessa nesse momento. Tá? Então, se eu cortei o nó AB, para eu poder remover o restante do elemento AB, eu tenho que desenhar a força que estaria agindo nesse ponto. Então, eu desenho nesse sentido, no sentido que estaria aparecendo se ela estivesse sendo tracionada esse elemento AC. Em seguida, eu traço a força do elemento AC. Se estivesse sendo tracionado, estaria seguindo essa linha, seguindo a linha de aplicação. E, finalmente, a força do elemento DC. Então agora esse é o meu diagrama de corpo livre. Para esse diagrama de corpo livre, agora eu vou resolver minhas condições de equilíbrio. Tá? Então, dentro desse diagrama de corpo livre, eu posso aplicar as equações que eu tinha anteriormente, que eu usei anteriormente no método dos nós, somatório de forças em x igual a zero, somatório de forças em y igual a zero. E agora, como eu não estou tratando simplesmente de um nó, eu tenho forças que estão aplicadas em pontos diferentes, agora sim faz muito sentido eu pensar somatório de momentos com relação a qualquer ponto vale zero. Então esse vai ser o conjunto das equações que eu tenho para resolver esse meu problema. A partir do momento que eu defini quem que é a seção que me interessa, o meu problema é simplesmente um problema de equilíbrio dessa seção que eu tenho. Eu recomendei para vocês lá na aula teórica, e volto a fazer aqui, que a gente escolha elementos, escolha pontos que nos interessem nessa estrutura. Lembre, os pontos que nos interessam podem estar dentro da seção que eu escolhi, ou seja, dentro desse pedacinho aqui que inclui o nó B e o nó C, mas não inclui o nó A e o nó D. Mas também pode estar fora, né? Porque afinal de contas, essa somatória de momentos com relação a qualquer ponto é com relação a qualquer ponto do espaço. Se a sua estreliça está parada com relação a qualquer ponto do espaço, eu posso fingir que existem formas de eu travar essa treliça com relação a qualquer um dos pontos do espaço inercial que a gente tem. Tá? Então a gente sempre vai começar identificando, né, quem são esses três caras que pintaram como incógnitas. Né? As minhas três incógnitas é FAB, FAC e FDC, ou CD, né? Tanto faz. Então, percebe que esses três carinhas aqui, eu vou listar os nomes deles, tá? As minhas incógnitas, então, são as seguintes. FAB, FAC e FCD. Você observa que o nó A aparece em dois desses elementos e o nó C aparece em dois desses elementos. Então, esses serão pontos candidatos para a gente fazer somatórias de momentos. Eu sei que o nó A não me interessa e o nó C me interessa. Por que esses nós não me interessam? Perceba o nó C aqui, o nó C já está bem desenhado. A força de AC e a força de DC passam sobre o nó C. Se eu fizer uma somatória de momentos com relação ao nó C, nenhuma dessas duas forças gera momento, porque ao deslocá-las segundo a sua linha de ação, elas passam sobre esse nó C, e ao passar sobre o nó C, não tem um braço de alavanca nenhum, ou seja, o momento que elas geram é zero. Certo? Então, ao fazer isso, ao usar o nó C, ou mesmo o nó A, que está aqui do lado de fora da estrutura da seção que eu estou considerando, mas ele também passa, as projeções de duas das forças, FAC e FAB, passam sobre esse nó. Ao fazer somatórias de momentos com relação a esses dois elementos, a gente consegue identificar os elementos restantes de uma forma bem simples. Tá? Então vamos começar a fazer isso. Vamos começar escrevendo aqui embaixo de somatória de momentos com relação ao nó C é igual a zero. Então, com relação ao nó C, eu estou olhando para esse cara aqui e eu quero descobrir, então, quanto é que vale tudo que... Não quanto é que vale, eu quero descobrir tudo que pode fazer essa estrutura girar com relação ao nó C. Então, a minha estrutura agora é só essa aqui, tá, gente? Uma vez que eu fiz o corte, não existe mais o restante da estrutura. O restante da estrutura, né, aquela partezinha, os apoios em A e D, tudo está para fora desse corte. Né? Então eu vou representar aqui o nosso cortezinho em linhas tracejadas. Tá? Tudo que está para fora desse corte não existe mais. Não é que ele não existe mais, né, mas os efeitos que esse restante da estrutura exercem sobre essa parte aqui é traduzido através dessas cargas que estão fluindo através dos elementos. Né? Por isso que a gente sempre fala de fluxo de carga através dos elementos. Então, com relação ao nó C, quem que pode gerar momento? Eu sei que essa força que está aplicada do nó B aqui, ela pode gerar momento. Então, eu tenho 5 kN, se só existisse ela, imagina que eu estou travando essa estrutura no ponto C, essa força de 5 kN tenderia a fazer essa estrutura girar no sentido anti-horário, no sentido horário, desculpa. Então, no sentido horário, eu tenho menos a força de B
externa de B, vezes o braço de alavanca entre o nó C e da força que está aplicada no nó B. Então eu tenho que pensar de novo, né? Braço de alavanca. Eu não posso simplesmente pegar a distância entre o nó C e o nó B, porque essa distância aqui não é perpendicular com a linha de ação da força. Essa linha de ação da força vai ser perpendicular à distância que eu pegar se eu deslocar essa força aqui para baixo. Na hora que eu desloquei essa força de 5 kN aqui para baixo, eu tenho uma perpendicularidade entre esses dois caras, e esse cara aqui sim vai ser o RCB. Quanto é que vale esse RCB? Então a gente volta aqui para o enunciado do problema. Tá? No enunciado do problema a gente vê que essa base desse triângulo aqui, a ADC, ele vale 2 metros, e aqui em cima tem ACB, com essa parte aqui paralela à parte de baixo, valendo 3 metros. Tá? Então fica muito claro de perceber que se eu simplesmente pegar essa força e deslocar ela aqui para baixo, essa distânciazinha que me sobrou vale 1 metro. E esse exatamente é o braço de alavanca que eu preciso, né? O RCB, que eu chamei anteriormente. Tá? Então eu tenho essa força que pode gerar momento. Com relação ao nó C, FAC não gera momento. Se eu deslocar ele segundo sua linha de ação, ele vai passar exatamente em cima do nó C, e ao passar em cima do nó C, qualquer R que eu possa calcular vale zero, então qualquer componente de momento associado a ele vale zero. O mesmo vale para o FCD ou FDC, né? A mesma coisa. Eles vão passar aqui em cima, então não vai gerar momento. Quem é o outro camarada que gera momento? É o FAB. E o FAB, qual que vai ser o momento, ou o braço de alavanca desse cara? Ele pode ser deslocado segundo sua linha de ação. Segundo sua linha de ação, ele pode voltar aqui por cima do nó B, do elemento AB. E nesse ponto aqui em cima, eu tenho uma perpendicularidade entre a linha de ação de AB e a distância até o nó C. FAB tenderia a fazer essa estrutura girar no sentido anti-horário. Percebam isso. Tá? Então, anti-horário positivo, FAB. Vezes esse braço de alavanca entre o C e o ponto A. AB, né, que a gente tinha falado, entre o elemento AB. Beleza? Então, olhando para a minha estrutura, né, todo o diagraminha que a gente tem ali com a seção, a única coisa que nos sobrou foi isso aqui. São esses dois componentes que podem gerar momento. Então, já sei quanto é que vale FB, sei quanto é que vale RCB, sei quanto é que vale RCAB, né, que é essa altura desse triângulo aqui, entre o ponto C e o ponto A, a gente está marcando que vale 1 metro. Então basta eu isolar para achar quanto é que vale FAB. Então tem FAB, vai valer FB vezes RCB dividido pelo RCAB. Então, FB vale 5 kN, RCB vale 1 metro, e aqui embaixo vale 1 metro também. E eu descubro, então, que FAB vale 5 kN. Perceba que eu tinha chutado ele na direção de tração, tá? E como eu chutei ele na direção de tração e deu positivo, ele está de fato tracionado. Tá? Então eu utilizei uma das minhas equações de momento e achei quanto é que vale esse camarada. Vou utilizar outra agora. Somatória de momentos com relação ao ponto A igual a zero. Não é um problema fazer somatória de momentos com relação a um ponto que está fora da estrutura, desde que ele faça parte do seu espaço inercial, né? Então ele está ali, digamos que a estrutura inteira está parada com relação ao nó A, ainda que ele esteja fora da minha seção que está sendo considerada. Então se eu travar minha estrutura no nó A, FAB não gera momento porque passa sobre ele, FAC não gera momento porque passa sobre ele, mas quem gera momento vai ser FDC e FB. Tá? Então FB vai gerar momento com relação ao ponto A, se eu estou travando a estrutura no ponto A. FB eu sei exatamente quanto é que gera esse momento, e aqui a gente já tem 90 graus nessa distância, girando no sentido horário, então menos FB vezes a distância entre o ponto A e o ponto B, que é de 3 metros, que está aqui no nosso enunciado. E aqui eu tenho, do jeito que está desenhado, FDC, também estaria no sentido negativo, né? Também estaria fazendo esse cara girar no sentido, né? Se ele estiver preso no ponto A, e essa força, se ele tivesse tracionado, estaria fazendo essa estrutura girar naquele sentido, também estaria no sentido horário, então negativo. FDC
vezes quanto é que é esse braço de alavanca, né? Esse FDC ele pode ser deslocado segundo a sua linha de ação, e na hora que eu trago ele até aqui, aquele ponto, então FDC eu só desloquei ele um pouquinho para o lado. Na hora que eu fiz esse deslocamento para o lado, eu descubro então que esse R entre o ponto A e a força de DC vale o mesmo metro que a gente tinha anteriormente. Então eu sei quanto é que vale FB, RAB, RADC, consigo descobrir quanto é que vale FDC. Então eu descubro que FDC vai ser igual a menos FB vezes RAB dividido por RADC. Então eu tenho menos 5 kN, RAB vale 3 metros, RADC vale 1 metro. Eu descubro então que FDC vale menos 15 kN. Então eu tinha chutado que esse FDC estava sendo tracionado, mas na verdade ele está sendo comprimido. O que faz sentido, na verdade, né? A gente está carregando essa estrutura com 5 kN aqui, essa força flui empurrando esse nó B para baixo, comprimindo o elemento BC, e esse, por sua vez, comprime o elemento CD. Tá? Então, tá coerente com o que a gente esperaria. Então, eu já achei 2 dos elementos que a gente cortou. Né? Quando eu faço o corte, eu fiz aparecer 3 incógnitas, FAB, FAC e FDC. Já achei quanto é que vale FAB, já achei quanto é que vale FDC, e a última coisa que falta para mim, falta achar nesse caso, é FAC, que é exatamente a pergunta do problema. Então eu poderia fazer outro somatório de momentos, mas não faz muito sentido, tá? O mais fácil é agora os 2 pontos que mais me interessavam para fazer cálculos de momentos, que era o ponto A e o ponto C, eu já utilizei aqui. Então agora eu recomendo que vocês utilizem uma somatória de forças em Y. Então somatório de forças em Y vai ser igual a zero. Por que eu pego na direção de Y? Observe o seguinte. Eu tenho uma força FAB que está perfeitamente na horizontal, uma força DC que está perfeitamente na horizontal, então não vai entrar na conta desses caras para a gente achar o valor. Tá? Professor, não podia ter começado por aí? Sim, podia. Só queria mostrar para vocês como é que essas contas de somatórias de momentos são feitas no método das seções e nos ajudam a achar os outros elementos que talvez podiam ser coisas que eu tivesse interessado em outros casos. Tá? Então, uma somatória de forças em X, então se eu olhar para a minha estrutura como um todo, eu tenho menos FB, e na direção que está sendo desenhado, o FAC, eu tenho uma componente FACY para cima. Então, se você olhar para essa estrutura como um todo, no diagrama de corpo livre, as duas únicas coisas que agem na direção vertical são esses dois caras. Então eu descubro já diretamente que FACY, a componente Y de FAC, que é a que eu quero descobrir, tem o mesmo valor de FB, apontando para cima, então vale 5 kN. Então eu descobri quanto é que vale a componente vertical dele. Para descobrir quanto é que vale ele efetivamente, de FAC, a gente vai de novo para os triângulos semelhantes, né? Sempre. Muito, muito útil esse dispositivo de fazer a comparação dos triângulos geométricos com os triângulos de forças, quando a gente está trabalhando com treliças. Tá? Então eu vou traçar aqui o triângulo ADC. Então esse triângulo ADC, ele tem 1 metro por 2 metros de base. A, C e D. Ele vai ser semelhante, como as forças agem segundo os elementos geométricos numa treliça, né, segundo o seu eixo principal, ele vai ser semelhante ao triângulo que representa a força FAC. Então eu vou ter FACY, um dos catetos, e outro dos catetos, FACX. Então eu tenho diversas maneiras diferentes de fazer isso, tá? Eu posso utilizar, por exemplo, Pitágoras para achar quanto é que vale no triângulo geométrico o comprimento AC. Tá? Podemos fazer isso, por exemplo. Né? Se eu fizer isso, eu descubro que AC, que é a hipotenusa, vai valer raiz da soma dos quadrados desses caras. 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4, 1 mais 4, 5. Então eu descubro que
AC vale raiz de 5 metros. Todas essas unidades aqui de geométricas estão em metros. Então, uma vez que eu sei quanto é que vale esse cara aqui, eu sei que ele vale raiz de 5, eu posso utilizar esses dois triângulos quase como se fosse uma regra de 3. Então, para esse triângulo aqui eu já sei quanto é que vale esse camarada. Sei quanto é que vale e eu quero descobrir quanto é que vale esse camarada. Então, nesse triângulo, no triângulo semelhante na parte geométrica, eu sei quanto é que valem os dois. Eu sei quanto é que vale o cateto oposto e a hipotenusa. Certo? Quero descobrir quanto é que vale a hipotenusa, então vou dizer o seguinte. A hipotenusa desse triângulo dividido por aquele cateto, do cateto vertical. Como os triângulos são semelhantes, ele vai ter que ser igual ao FAC, que é a hipotenusa daquele outro triângulo, dividido pelo FACY, que vale 5 kN, que a gente acabou de descobrir. E finalmente, então, posso simplesmente passar multiplicando pelo lado de lá, e eu descubro, então, que FAC vale 5 raiz de 5 kN. Você pode fazer essa conta, tá? Se quiserem deixar em notação decimal, não tem problema, mas a gente descobriu quanto é que vale o nosso problema, a incógnita do nosso problema, através do método das seções. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado desse novo modo de mostrar a resolução de problemas. Fica todo um pouquinho garranchado, mas fica legal que a gente tem todas as informações sendo construídas na frente de você, como se vocês estivessem com um caderno na frente de vocês. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Em breve a gente volta com mais uma solução de problemas de resistência dos materiais aqui no canal do YouTube. Muito obrigado e até logo.